Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia para todos. Hoje a gente vai ter nossa aula de estatística. Esse que é um assunto que nas provas do Enem ele aparece com uma frequência grande. As questões de estatística do Enem normalmente são questões simples. Então são aquelas questões que a gente precisa acertar. Nessa relação custo-benefício é um capítulo fortíssimo, porque quando eu falo em custo, eu falo em tempo para aprender o suficiente para acertar. Então você não precisa de tanto tempo estudando essa parte da estatística para acertar no nível como cai no Enem, normalmente, né? Então vale muito a pena porque as questões vão ter um percentual de acertos alto. E aí a gente acerta também. Vale muito a pena, até porque tem alguns conceitos, alguns termos, alguma nomenclatura que a gente não conhece, mas quando a gente passa a conhecer, uma questão vira de impossível para facílima de uma hora para outra. Só porque eu não sabia o que era desvio médio. Mas agora eu sei, então agora é fácil, porque ele chega lá e só manda você calcular o desvio médio. Ou então ele pede a mediana e você não sabia o que era a mediana, mas agora que você sabe, fica ridícula, porque ele chega lá e faz um blá, 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 mas no final pergunta, qual é a mediana desse conjunto de valores? Então vale muito a pena, quem não lembra, estudar esse assunto. Nessa primeira parte, eu vou com vocês fazer uma geral, conversar sobre uma visão panorâmica da aula de hoje, que é que a gente estuda em estatística. Porque estatística é um ramo que iniciou como um ramo da matemática, uma ciência muito próxima da matemática, mas que hoje ganhou vida própria, independente, vamos dizer assim. Não é mais colônia de matemática, não. Certo? Conseguiu a independência. Então, hoje a gente tem uma graduação em estatística. Eu fiz mestrado e doutorado em estatística, mas eu não me considero conhecedor de estatística como alguém que fez graduação em estatística. E que, além disso, trabalha o dia a dia dentro de um instituto de pesquisa, por exemplo. Ou num laboratório, ou fazendo pesquisa de maneira geral. Tá? Eu trabalho com ensino, embora tenha estudado estatística na pós-graduação. Mas os amigos que são formados em estatística na graduação, esses sim têm um sentimento na veia correndo sobre os conceitos estatísticos de maneira bem mais forte. Então, basicamente, a estatística, ela estuda os dados, né? A gente, em estatística, aprende a lidar com informações. Dados no sentido de informações, não é dado no sentido daquele cubinho que tem aqueles númerozinhos nas faces, não. Certo? E hoje em dia o que não faltam são informações. Não é? Dia desse eu estava no celular e mencionei que eu estava pensando em comprar algo. E comentei isso algumas vezes durante o dia com gente de casa. Pronto. No mesmo dia, no Instagram, eu já passei a receber mensagens patrocinadas de lojas que vendiam aquele algo. E eu só falei. Eu em nenhum momento pesquisei no Google. E às vezes eu faço de propósito, assim, nem sempre funciona não. Mas chegou um dia que eu fiquei falando assim, eita, estou a fim de comprar uma bicicleta e tal, para ver se alguém ia depois me mostrar. Não é toda vez não. Mas as informações estão aí, então a gente está precisando de ferramentas para tratar essas informações e tomar decisões. Então, como está escrito aqui, a estatística, pode focar lá, ela se ocupa na coleta de dados, embora a gente não vá trabalhar com coleta de dados, ninguém vai para a rua fazer uma pesquisa de campo, né? Organização dos dados, análise dos dados, resumo daquelas informações, interpretação daquelas informações e apresentação desses dados de alguma maneira. Por exemplo, no que diz respeito à interpretação e à apresentação dos dados,
A gente vai, ao longo dos exercícios, resolver vários problemas que envolvem tabelas, que envolvem gráficos. Aí os gráficos podem ser de vários tipos, as tabelas também podem ser de vários tipos. Isso faz parte da estatística, mas não precisa ficar restrito a ela. Então, a gente já vem resolvendo questões que exigem que a gente interprete gráficos e tabelas dentro de outros capítulos. Porcentagem está cheio. O capítulo de porcentagem está cheio de um pouco de estatística, no que tange ali a apresentação dos dados. Porque eu não gosto de dar uma aula de tipos de tabelas, aí fica aquela aula com um monte de tabela. Tipos de gráfico, é aquele monte de gráfico. A gente vai inserindo nos exercícios do material do curso todo problemas com todos os tipos de tabelas e todos os tipos de gráficos, para que ao final do ano você acabe sabendo interpretar todos eles. O que a gente vai focar no nosso estudo, e isso é uma visão panorâmica, é nessa parte do resumo e interpretação dos dados. Especificamente estudando as medidas estatísticas. E a aula vai ser bem objetiva, eu vou explicar como é que se calcula cada medida dessa e que informação mais ou menos ela transmite, tá? As medidas de posição, também chamadas de medidas de centrabilidade, ou medidas de tendência central, e as medidas de dispersão, também chamadas de medidas de variabilidade. Por exemplo, eu tenho duas turmas e numa dessas turmas, vamos supor que as duas tenham 40 alunos, numa determinada escola. Na primeira delas, todos os alunos tiraram 7. Todo mundo tirou 7, foram 40 notas 7. Quando a gente estudar a média, que é uma medida de posição, a média dessa turma vai ser 7. Aí na outra turma, que também tem 40 alunos, metade deles tiraram 4, metade deles tiraram 10. A média dessa turma também vai ser 7. Mas essas turmas têm características diferentes no que diz respeito a como as notas se afastam da média, como elas se dispersam em torno da média. Então, essa primeira que eu dei exemplo tem desvio, variabilidade 0, todos os termos são iguais à média, seria um extremo, e a outra parece outro extremo, né? Metade com 10, metade com 4. Seria mais comum eu ter essas notas espalhadas, não necessariamente de forma homogênea entre as notas de 0 a 10. É para isso que existem até gráficos de frequência, para você saber quantos por cento dos alunos tiraram entre 0 e 2, quantos por cento tiraram entre 2 e 4, quantos por cento tiraram entre 4 e 6, quantos por cento entre 6 e 8, e quantos por cento entre 8 e 10. E colocar isso num gráfico para você ver, entre 8 e 10 aqui a frequência foi maior, ou então entre 4 e 6 a frequência foi maior. Aí você tem os histogramas de frequências. Tem vários tipos de formas de você apresentar os dados. Não só dizer a média, mas você pode, além de dizer a média, informar de preferência hoje em dia, visualmente, de maneira compreensível, visualmente atrativa, né? Como é que essas notas se distribuíram ao longo da sala. Então, as medidas de dispersão vão ajudar a cumprir esse papel de falar sobre a variabilidade. Embora eu comente assim, nessa visão geral, de maneira mais geral sobre a estatística, eu vou precisar, e é o interesse da gente também, na hora que eu for dar continuidade à aula, focar seu objetivo. Isso cai assim, isso cai desse jeito, vamos fazer essa questão? Porque o nosso objetivo não é se formar em estatística, o nosso objetivo é aprender estatística o suficiente para fazer essas provas aí que a gente vai fazer. Certo? O que eu posso dizer é que, além do que a gente está estudando aqui, existe um universo sobre estatística. E que quanto mais eu estudei, mais eu reconheci o pouquinho que eu sei comparado com o resto.
E não é nenhum discurso bonitinho, ai que humilde. É a realidade. Mas eu fiquei assim, inseguro para dizer, não, eu sei estatística, eu estudei estatística. Porque é um ramo tão abrangente que eu, mesmo que eu parasse agora de trabalhar e estudasse até os 80 anos de estatística, eu acho que eu não conseguiria aprender tudo que já existe hoje. De verdade. Muita coisa. Vale dizer que lá no programa onde eu fiz mestrado e doutorado, cada professor é de uma área. Aí minha orientadora entende de uma coisa e o outro orientador do meu amigo não entende nada daquilo e vice-versa. Entendeu? Porque são áreas distintas. E às vezes a gente que é de fora comenta com a pessoa como se ela, por ser pós-graduada naquilo ali, vai ser muito boa em tudo. É muito vasto. Mas vamos objetivar. As medidas de posição que a gente vai estudar são a média, a moda e a mediana. E a média, a gente vai estudar 3 tipos dela. Vou botar bonitinho aqui, né? 3 tipos de média. Vai ser o nosso primeiro vídeo após esse. Média aritmética, média geométrica e média harmônica. Embora, cá para nós, o Enem não costume muito cobrar essas outras duas. Por dele pode. As medidas de dispersão que a gente vai estudar são 4. São a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Pronto. Aí você pergunta, e aquelas outras coisas, gráficos, tabelas e tal? Aquilo ali, nos exercícios, a gente vai treinar, e já vem treinando, modos de os dados serem apresentados. Não vou me preocupar em ter uma aula, um momento da aula para ficar apresentando todos os tipos de gráficos. Certo? Então, a gente vai prosseguir agora, eu vou desligar o computador.